Oi, gente, tudo bom? Olha só, eu vou fazer hoje aqui para vocês mais uma aplicação do range culta de quarta ordem, né? Que a gente abrevia, como eu já mostrei, como RK4, tá? Bem, eu vou fazer uma aplicação num modelo bem famosinho, que é o modelo de Hodgkin-Huxley. Acho que é assim que pronuncia. Se não for, peço mil desculpas. Assim, eu não sou um grande conhecedor desse modelo de detalhes super sofisticados, não. Mas esse é um modelo bem utilizado pelo pessoal das neurociências, certo? E ele está relacionado com você é, estudar, né, os potenciais nas estruturas lá do neurônio, certo? Esse foi um modelo muito famoso, assim, desenvolvido por dois cientistas que, em boa parte dos seus estudos, né, eles foram ligados ao funcionamento da estrutura das redes de neurônio, e eles acabaram ganhando o Nobel, certo? Por, por um conjunto da obra de seus estudos, né, dentro desse contexto aí, tá bom? Bem, eu não vou detalhar muito o modelo, certo? Eu vou só descrever basicamente a ideia do modelo e as equações, né? Então, o modelo basicamente você vai, entre aspas, criar um modelo análogo à estrutura lá do funcionamento do neurônio, um modelo análogo com um circuito aí, esse circuitozinho aí, onde você injeta uma dada corrente aí no sistema. Ele tem aí umas fontes, uns capacitores, uns resistores, né? E aí essa diferença de potencial aí, esse V aqui, ele é medido, né? Aí a gente vai encontrar equações dinâmicas, né, para a evolução temporal desse potencial, que seria como se fosse o potencial lá na estrutura neuronal, e também vai ter equações para esses ramos desses circuitos aqui, tá bom? Então, basicamente, essa é a dinâmica, certo? Então, assim, como eu disse a vocês, eu não vou explicar o modelo a priori, assim, a parte física ou a parte do coisa, não vou explicar muito não. Eu vou só, né, pegar o modelo da literatura, né, e resolver, tá bom? Então, assim, eu vi que existem várias formas de você escrever as equações. Uma das formas mais usuais é essa daqui. Então, esses quatro termos aí, os quatro ramos do circuito, você vai ter uma equação para cada um, tá bom? E tem algumas constantes aí. Tem essa constante Cm, que é um tipo de uma capacitância, né, por unidade de área. Tem uns termos de condutância aqui, GNA, GK, GL. Aí, e tem os termos de potencial aqui, tá bom? Então esses parâmetros todos, eles são meio que ou estabelecidos ou meio que obtidos aí, certo? Na literatura. Então eu peguei esses parâmetros aí, tá aí os parâmetros. Beleza? Então os parâmetros aí. Então você tem quatro equações diferenciais, tem umas constantezinhas. Eu percebi que existe algumas diferenças aí nessas constantes ao longo aí da literatura. Mas se por acaso o modelo que você estudar, as constantezinhas forem diferentes, não tem problema. Você vai lá e troca a constantezinha para o que você está estudando, tá bom? E esses parâmetros aqui, AN, BN, AM, BM, esses caras aqui são funções do potencial. Tá aqui as funções. Eu também percebi que essas funções elas são deduzidas às vezes por métodos diferentes e tem pequenas diferençazinhas. Mas volto a dizer, gente, como aqui eu não estou fazendo digamos, uma aula sobre o modelo, não é esse o meu foco. Eu também confesso também que eu não sei tanto desse modelo assim, né? Sei rudimentos, né? Mas eu estou o quê? Eu estou basicamente pegando um problema de mecânica de sistema dinâmico, né? Problema de sistema dinâmico para resolver. Então, quatro equações diferenciais, constante, 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 constante. Dada por essa tabelinha aqui, funções de V, 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 dado por essa tabelona aqui. Pronto. Basicamente é isso. Tá bom? Claro que, né, existe uma vasta literatura sobre esse modelo que eu não vou adentrar muito nisso aí, tá legal? Mas por hora o que eu preciso é o quê? É um sistema dinâmico, onde a evolução desse potencial aqui é o que vai nos interessar, tá bom? Beleza? Ok? Então, vamos resolver. Vamos abrir o programinha e vamos resolver. Tá aqui o programinha. Range de culta de quarta ordem. Quer que eu precise de range de culta de quarta ordem mesmo? Se eu tenho uma equação diferencial aqui, eu vou ter para cada n desse um k. K1n, K2n, K3n, K4n. Mesma coisa para o n, mesma coisa para o h, mesma coisa para o v.
Então, eu tenho ao todo um conjunto de 16 Ks. 4K para a primeira equação, 4K para a segunda equação, 4 para a terceira, 4 para a quarta. Então, é isso que eu faço aqui. Meio mundo de K. Tem umas constantes. Esse I1 aqui é essa corrente que você injeta aqui no sistema, no tempo zero, tá? Essa corrente é interessante. Esse modelo ele tem assim, existe um certo momento onde você injeta corrente por um dado tempo. Você não injeta o tempo todo às vezes. Às vezes injeta, mas em boa parte dos experimentos que eu li na literatura, você durante o início do modelo, você injeta corrente. Então, digamos, no primeiro uma unidade de tempo, você injeta corrente, depois você desliga a corrente e ver como é que acontece o disparo do neurônio, tá bom? Então essa é mais ou menos a ideia que a gente vai fazer. Então, esse I1 ele vai começar com um valor aqui que eu peguei na literatura menos 10, tá? Essa capacitância aí por unidade de área, ela é da ordem 1, certo? As outras constantes estão aí, ó, seguindo aquela tabela. As variáveis eu começo com tudo zero. O ΔT eu botei esse valorzinho aqui. E eu integrei até o tempo 40, tá bom? Então essas constantes são aquelas constantes da tabela. A capacitância nos artigos é da ordem 1. A corrente eu botei menos 10 aqui. Tá bom? Vou explicar por que eu botei menos 10. Porque a corrente, na verdade, é um valor positivo. Certo? É um valor positivo. Sendo que eu vou reescrever essa equação para pegar esse cochete, botar aqui e botar um menos aqui. Tá bom? Ou então eu posso escrever, fazer o programa dessa forma aqui. Botando o sinal correto aqui. Tá bom? Então eu posso chegar aqui e escrever do jeitinho que está as equações para ficar mais fácil para vocês. Vamos botar I igual a 10, tá bom? Pronto, velho. Aí abre um arquivozinho aqui, que é um arquivo para guardar os dados. E aí eu saio agora fazendo toda essa coisa. Aqui estão aquelas funções. Aqui estão as funções. Tá vendo? Aí aqui eu faço o seguinte truque. Eu seto essa variável R1 aqui igual a 1. Tá bom? Vocês vão entender por quê. Quando o tempo é maior do que 1, essa variável vai para 0. Por que eu vou fazer esse truque aqui? É para desligar a corrente no limite de tempo longo, tá bom? É isso que eu vou fazer. Essa variável vai servir para isso. Eu vou explicar para vocês, tá legal? Então vamos lá. Então começa o range curta. Primeiro K1 em todas as equações, tá aqui. Beleza? Aí aqui, ó, observe que eu botei, bicho, o menos. Eu botei o menos aqui, eu botei a corrente dentro, tá vendo? Então tem um menos aqui, ó, multiplicando aqui, tá vendo? Diferente do que tá aqui, ó. Aqui o menos está só no cochete e aqui está fora. Então eu posso fazer isso. Eu posso chegar, pegar esse carinha aqui, cadê? Eu posso pegar esse cochete, botar aqui, tá bom? Posso fechar esse cara aqui, fechar esse cara aqui, tá legal? E aí depois eu boto aqui, dt vezes i, tá bom? Então foi isso que eu fiz. Agora eu tenho menos dt vezes esse cara aqui. E aí eu tirei daquele colchete a corrente. Para ela ficar positivinha, tá bom? Beleza? Compreenderam aí? Pronto, ó. O K é basicamente você pegar o lado direito. O K1 é basicamente o lado direito da equação. Aí vamos para o K2. Como é que aplica o K2 no range curta? O K2 você precisa recalcular o valor das funções. Então você recalcula dessa forma aqui. Aí eu usei essas variáveis aqui auxiliares que eu defini aqui, as variáveis reais. Então eu defini as variáveis reais aqui para usar nessa coisa. Eu uso ela para recalcular as funções. Ó. Então eu uso R2, R3, R4, R5 para ser N, M, H e V. Que é você recalcular aquelas equações usando o K1, tá bom? Aí o que eu faço agora? Uma vez que eu faço isso, eu mantenho a mesma forma das equações, sendo que eu troco onde tem a variável, eu troco por. Onde tem N, eu troco por R2. Onde tem M, eu troco por R3. Onde tem H, eu troco por R4. E onde tem V, eu troco por R5. Eu já fiz isso em outro programa. Esse esquema de você fazer essa, digamos, essa renormalização, essa parametrização aí, tá bom? E mais uma vez eu fiz aquele esquema aqui de colocar a corrente fora aqui, tá bom? Tranquilo? Pronto, aí vem esse problema. Quem é o R2 agora? É reorganizar as variáveis, recalcular as variáveis. E o padrão das equações se mantém o mesmo. Ó. O padrão das equações se mantém exatamente o mesmo. Tá bom? Fazer aquela modificaçãozinha lá. Para poder, né? Deixar a corrente lá de fora para ficar igual ao PDF, tá bom? E o K4 é o que agora? É a função mais o K. A função mais o K. E, novamente, o padrão das equações é o mesmo. Tá vendo?
Só essa modificaçãozinha aqui que eu fiz, né? Compreendeu, gente? Isso aí. Ficou claro? Pronto. Calculou todos os casos, aplica a fórmula do range de curta direto, ó. Aplica a fórmula do range de curta direto. Que é aquela fórmula clássica. Uma fórmula para cada variável. Pronto. Resolveu as 4 equações. Só isso. Aí, como eu botei um dt muito pequenininho, botei um dt bem pequenininho aqui, ó. Aí eu não vou escrever toda vez, porque vai ser ponto demais. Aí eu faço esse esquema aqui, eu boto um contador, esse R9, e digo o seguinte, quando ele é maior do que 500, eu entro e escrevo. Aí zero ele aqui. Então ele não vai escrever todas as vezes. Ele vai escrever a cada 500 integrações. Para não ficar ponto demais, entendeu? E dificultar olhar o resultado, tá bom? Pronto, aí agora vamos compilar. Compilar aqui para a gente ver se funciona, né? Quando compilou, deu uma olhadinha nos resultados, acabou o problema. Os dados são esse aqui, né? Cadê? Aqui, potencial. Eu plotei o potencial, viu? Ó, tá vendo? Ele tem aquele momento inicial. Ah, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Observe que sempre que eu boto o I1, que é aquela corrente externa, que entra no circuito, que entra no neurônio, como se fosse um estímulo para o neurônio, eu multiplico por esse R1. Quem é esse R1? Esse R1, inicialmente, ele é 0, ele é 1. Então a corrente está ligada. Quando o tempo fica maior do que 1, eu desligo, eu boto R1 igual a 0. Então eu ligo a corrente no início e desligo ela depois de 1 unidade de tempo. A escala de tempo aí é 1 milissegundo, tá bom? Então aí ele tem aqui mais ou menos, ó, esse momento onde ele starta algo. Eu comecei do mesmo jeito lá da literatura, eu comecei o potencial do neurônio, o potencial inicial em menos 65. Isso aqui é medida em milivolts, tá bom? Aí ele começa lá em menos 65 e sobe, porque isso aqui está empurrado pela corrente. E quando chega aqui, começa o processo lá do disparo do neurônio, entendeu? Compreendeu? A galera faz muito experimento assim, dispara uma vez, aí depois liga a corrente de novo, para ver o que acontece. Vamos fazer isso? Bora. Aí eu fiz esse truquezinho aqui, ó. Fiz esse truquezinho aqui. Ligou no tempo 0. Desligou no tempo 1, não foi? Agora vamos ligar de novo no tempo, por exemplo, 21. Vamos ligar no tempo 21 e até o tempo 22. Então, ó, eu fiz esse esquema aqui, ó. Se o tempo for maior do que 21 e o tempo for menor do que 22, ligue de novo a variável. Entendeu? E depois desligue. Então, entre 21 e 22, ele vai ligar de novo a corrente. Vamos ver o que acontece agora? Vamos dar uma olhadinha no que acontece. Deixa eu matar aqui esse gameplays aqui. Vamos ver o que acontece. Ó, o que acontece aqui? Ele ligou a corrente inicialmente, disparou. Aí quando chegou aqui, 21, ligou de novo a corrente, tá vendo? Aí houve outro formato de disparo, tá vendo? Então é isso, essa é mais ou menos a solução numérica desse modelo. Como eu disse, os aspectos físicos desse modelo, eu confesso que eu não sou um grande conhecedor, sei rudimentos, tá? Mas a solução numérica está aí. Beleza? Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer perguntinha pode mandar para mim, tá certo? Valeu, obrigado pela atenção, gente. Um abraço, tudo de bom.